Dia 27 de agosto é o dia que celebra o Dia do Psicólogo, né? Este profissional que trabalha aí no seu silêncio, no seu olhar, muito observatório, mas que faz grande diferença na vida das pessoas. E no Educast, aprendiz dessa semana, nós estamos recebendo aqui a Sani Rema Baeta Mello, que é psicóloga e também coordenadora do curso de psicologia do Sistema de Ensino Aprendiz. E nós vamos falar um pouco sobre esse universo da área da psicologia. Ô, Sani, muito obrigado por atender o nosso convite, estar aqui com a gente para levar um pouquinho sobre a área da psicologia. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos. Às vezes as pessoas vê a área da psicologia, o profissional, o psicólogo, a psicóloga ali só no seu consultório. A área da psicologia, ela é muito mais ampla. Vamos começar falando, né, onde que o psicólogo pode estar atuando. Tá. A psicologia é um mundo, né? É como você começou falando disso, né? Esse mundo, esse universo que é a psicologia. A psicologia, ela começa em laboratório exatamente para se provar científica, né? E aí depois, com o Freud, ela vai para o consultório, porque é quando ele descobre o inconsciente e aí ele entende que a gente pode acessar, né, o inconsciente a partir da fala. E aí vem essa ideia de que a psicologia é clínica, que é até muito estereotipado, né? De achar que o psicólogo só pode trabalhar na clínica. É, com a evolução da psicologia, ela chega até nas escolas com a aplicação de testes para testes de inteligência, os famosos QIs, né? Era para identificar crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. E isso é um pontapé para a psicologia social, então, ampliar as ações da psicologia. Por quê? Porque naquele período, né? E eu estou falando também principalmente do Brasil, da psicologia no Brasil, entendia-se que a dificuldade de aprendizagem de uma criança não estava relacionada só a uma questão cognitiva, que tinha os aspectos culturais, os aspectos sociais, né? Então a psicologia ela para de olhar só para o indivíduo e vai olhar para o entorno desse indivíduo. Então a gente está localizada dentro das ciências humanas, né? E como somos humanos, a gente não está pronto. A gente muda o tempo inteiro, né? A gente muda conforme o lugar, o território, a família, a gente muda conforme as épocas, né? Se a gente for pensar o que a gente vive hoje, comparar a 20 anos atrás, é outra geração, né? Tem aqui a tecnologia, coisas que a gente não tinha isso 20 anos atrás. Então, é claro que isso influencia psicologicamente, né? Então, a psicologia ela vai atuar na clínica, nas escolas, ela vai atuar no esporte, pegando um gancho aí com as Olimpíadas, né? Que a gente acabou É que de. as pessoas nem percebem, né, que lá na área do esporte tem o Exatamente. psicólogo. E aí a gente viu vários atletas brasileiras e internacionais falando disso, o quanto que foi importante esse acompanhamento psicológico, não só para o desempenho dela no esporte, mas para lidar com as questões emocionais, Porque a né? pressão ela é alta, principalmente na área do esporte. Exatamente. Então, assim, ela tá no esporte, tem a psicologia, que é muito pouco falada, porque é muito pouco conhecida, que é a psicologia da emergência dos desastres. E aí vamos pegar um gancho recente, né, que foi a tragédia do Rio Grande do Sul, e de como que é importante a atuação do psicólogo naquele contexto, para trabalhar com as vítimas, para trabalhar com as pessoas que estavam acolhendo as vítimas, os profissionais de resgate, né? Porque o momento da tragédia ele é um momento tão imediato que as consequências, elas são na hora e elas são uma consequência que reverbera psicologicamente a saúde mental depois. A gente teve um cenário há pouco tempo do Covid, né? Até hoje, a gente vê as consequências da saúde mental relacionada à pandemia do Covid. Então, a psicologia, ela está em tudo. É literalmente tudo. Ela está na escola, ela está nos CREAS, nos CRAs, ela está na justiça, a psicologia jurídica é importantíssima, né? A gente tem aqui o curso de direito, então a gente tem parcerias que a psicologia faz com o direito na mediação de conflitos, né? Para aliviar o sistema judiciário, é, De- psicologia da infância, psicologia do idoso, enfim, Dentro dos etc. hospitais também nós temos o Psicologia psicólogo, né, que é hospitalar, a psicologia nos serviços de saúde mental, que são os CAPs, né? Álcool e drogas, o CAPS transtorno mental, o CAPS infantil, é, psicologia do tráfego, né? Que é o psicólogo que trabalha com as clínicas de Detran, que vai trabalhar para. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai tirar a carteira é o quê? Passar para uma avaliação psicológica, né? Então, aquilo é para dizer se a pessoa tem condição de conduzir um veículo, se ela tem atenção, se ela tem uma personalidade que não seja agressiva e que o veículo acaba usando, virando como arma para ela. Então, não só para isso, mas também para fazer trabalho de prevenção, né? A gente sabe que o Brasil, o índice de acidentes automobilísticos é uma das maiores causas de morte, né? Então, assim, existe ali um trabalho também dos psicólogos do tráfego que tentam entender e tentam fazer políticas, né, articuladas com o Detran e com a engenharia de trânsito para prevenir isso. Então, assim,
É uma É gama de amplo, área né? A de gente vê que atuação. empresas, muitas empresas, grandes empresas, por exemplo, tem lá o profissional da psicologia que faz a seleção, às vezes, dos Isso, novos funcionários. Então, é ampla essa área da psicologia. Então, isso isso. é muito bacana. Agora, você é coordenadora do curso de psicologia do aprendiz. É, como que é o curso? Para as pessoas que às vezes estão pensando, eu quero fazer psicologia, só para as pessoas entenderem. Tá. O nosso curso ele foi aprovado em 2022, né? A gente está com a turma que começou agora em 2023, então é um curso muito novo e eu acho muito bacana essa possibilidade de estar coordenando um curso muito novo, porque a gente tem todas as possibilidades de fazer um curso uma cara super legal, super transdisciplinar, né? Todo o curso de psicologia ele é generalista, no sentido de que o aluno, quando ele entra no curso de psicologia, ele vai ter disciplinas, né, teóricas e disciplinas práticas que vão fazer com que ele possa atuar em diversos campos de conhecimento, exatamente porque a psicologia ela é ampla, né? O que a gente tem aqui no Aprendiz a gente tem trabalhado o currículo, porque o currículo teve uma mudança agora, né? O MEC teve as novas diretrizes, então ele amplia as horas de estágio, ele coloca as atividades de extensão como obrigatória. Então, isso implica que o aluno ele vai ter mais atividades práticas do que os cursos E anteriores. essa prática faz a diferença. Totalmente, né? Porque a prática vai permitir com que o aluno ele trabalhe o que ele vê em sala de aula ali na comunidade, nos serviços de políticas públicas, nos serviços privados, nas ONGs, nas comunidades. Então ele consegue entender aquilo que em sala de aula às vezes é maçante, às vezes é um pouco chato, né? Porque às vezes tem conteúdos de qualquer curso, né? Que é um pouco denso, ele consegue aplicar aquilo, né? Ele consegue ver que aquilo ali é plausível, né? Olha só, eu estou fazendo o que eu aprendi, estou vendo um problema que eu entendi que eu posso levar lá para o professor, com meus colegas, e pensar uma forma de intervenção, algo que ajude, né, a criar algum tipo de modificação naquele ambiente. Bom, Sani, uma boa formação, ela contribui para que a gente tenha no mercado de trabalho profissionais bem qualificados e assim consciente da sua responsabilidade, principalmente na área da psicologia, que vai lidar ali com a vida direta Sim, daquela pessoa. sim, com certeza. A formação, ela é a base para um psicólogo sair capacitado, né? Mas é como a gente falou bem no início aqui dessa nossa conversa, como a gente muda o tempo todo, né? A nossa sociedade muda, é uma área também que a gente precisa estar sempre em atualização. Né? Então, você vai formar, você vai estudar, você vai estar sempre se atualizando para você estar atento ao movimento que acontece no mundo mesmo, né? E como que está o mercado de trabalho? Para as pessoas, não, eu vou fazer psicologia, como que é o mercado? Você que já atua já há algum tempo na área da psicologia, também na psicologia educacional dentro de uma Uhum. faculdade. Como que você está vendo hoje o mercado de trabalho para esse profissional? O mercado de trabalho, ele sempre tem espaço para o psicólogo, né? Porque por conta dos nossos tempos, né? Eu acabei de falar por conta, por exemplo, de uma consequência do Covid, a gente vê um tanto de gente adoecendo, né? As redes sociais, esse excesso de redes sociais, né? Esse excesso de informação na infância. Então, sempre tem lugar, sempre tem espaço para psicólogo. É claro que, assim como qualquer outra profissão, né? Existe muito profissional, mas a gente tem espaço nas políticas públicas, a gente tem espaço em serviços privados, como você mesmo colocou, em atuação em empresa, né, para trabalhar com seleção e desenvolvimento de pessoal, prevenção de adoecimento do trabalho. Então, tem muito ponto de atuação. Essas áreas mesmo que eu disse que não são tão faladas, né, e que são tão importantes, psicologia do esporte, emergência de desastre, Cresceu muito, né, nessa. cresceu muito e são áreas que a gente precisa falar porque a gente precisa ter profissionais capacitados para atuarem nisso. Então, essa capacitação, às vezes, depois de sair, de concluir a faculdade, ela facilita mais ainda para Sim, atuar diretamente. sim, os cursos de especialização, né? Mas ainda durante a graduação, o aluno ele tem a oportunidade de estudar, de ter as atividades práticas de estágio e extensão, e também de ter os congressos, os seminários, né? Que são essas interlocuções que a gente faz com outras universidades, com outros profissionais, né? Com outros campos de conhecimento que vão aprimorando, vão enriquecendo o conhecimento desse aluno. Bom, Sandro, o que, que você destaca assim, de positivo para ser um profissional de qualidade no mercado de trabalho? Você que já há algum tempo nessa caminhada como psicólogo.
Vou colocar assim em etapas. Eu acho que primeiro a gente pensar na questão do estudante de psicologia, né? O estudante de psicologia ele precisa ser curioso. Ele precisa gostar de ler, ele precisa gostar de ver documentário, filme, ele precisa se interessar pelas coisas, né? Porque a psicologia é isso, a gente se interessar pelo ser humano que está na nossa frente, né? A gente querer saber o que aquilo que aquela pessoa está trazendo, por que aquilo começou. A gente precisa ser curioso, é quase como se fôssemos investigadores, né? E aí o segundo ponto, que é o que eu acho que eu amplio já, né, para essa área profissional, é ser empático e ético, né? A gente precisa aceitar o ponto de vista do outro, mesmo que esse ponto seja diferente do meu. Eu preciso ter essa empatia, né? Porque a psicologia ela vai lidar com os diferentes, né? A gente não vai lidar com os iguais, a gente vai lidar o tempo inteiro com pessoas diferentes. Então eu preciso saber ouvir a sua realidade sem tentar lhe impor a minha. Né? Então, acho que a empatia e a ética, né? Porque a gente passa por uma questão ética, e eu acho que são pontos fundamentais assim, para um bom psicólogo, para uma boa atuação profissional. Confiança é uma palavra-chave nesse relacionamento entre psicólogo e paciente. Com certeza, com certeza. E aí é importante você colocar isso, porque a gente pode pensar na grande questão que é o sigilo, né? O sigilo ético, né? Que às vezes as pessoas têm medo de ir num determinado profissional e contar a minha vida por vergonha, porque tem coisas, às vezes, ali que a pessoa não se sente à vontade de compartilhar. Então, a confiança esse sigilo de que ali tudo que se fala, né, ali fica, o profissional ele vai ouvir, ele vai te ajudar a pensar, vai te ajudar a tomar iniciativas para resolver um determinado problema, ele precisa primeiro ter confiança. Se ele não confia naquele que ele tá naquele com que ele está compartilhando, o trabalho, né, da psicologia não vai seguir, né? Não é possível fazer um acordo terapêutico ali, vamos dizer assim, Porque a né? gente percebe que assim, muitas pessoas às vezes têm medo de ir no psicólogo. Sim. Né? O porquê desse medo? É porque assim, não quero relatar minha vida e vai contar para outra pessoa. Por que vem esse medo? De onde vem isso? Márcia, eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que isso que você falou também, nesse medo, essa insegurança de se colocar nesse lugar de vulnerável, né? Porque quando a gente fala dos nossos problemas, das nossas tragédias, entre aspas, pessoais, a gente se coloca numa situação muito frágil, certo? Mas eu acho também que ainda existe um preconceito que acompanha a psicologia, que é a coisa do, eu não sou louco, para que eu vou no psicólogo, né? Eu não sou maluco, né? Então acho que são coisas que a gente precisa desconstruir todos os dias, né? Assim, a gente precisa trazer da importância não só para quem é louco, né? Não só para aquela pessoa que tem um sofrimento mental, né? Os ditos loucos aí pela sociedade. Essas pessoas, é claro que elas precisam de ajuda, mas a gente também precisa de ajuda por, às vezes, um problema numa relação interpessoal, um problema no trabalho, né? Um problema, às vezes, de você em relação à autoestima, né? Você mesmo falou do Setembro Amarelo, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Então, assim, a gente precisa ir ao psicólogo, a gente precisa conversar com profissionais especializados para a gente não adoecer. Né? A gente não precisa ficar louco, entre aspas, para procurar ajuda. Né? A gente precisa procurar ajuda antes de um adoecimento mais grave, não uma depressão, um transtorno de ansiedade, etc. Bom, Sames, dia do psicólogo, 27 de agosto, a faculdade Aprendiz, curso de psicologia, vai promover um evento nesse dia. Vamos dar os detalhes para as pessoas, Vamos, né? a gente Que queiram está. participar, se é aberto ao público, só para alunos. Sim, a gente está organizando o evento em comemoração ao Dia do Psicólogo, de 27. E aí a ideia do evento é trazer a perspectiva da avaliação psicológica. Por que avaliação psicológica? Porque a avaliação psicológica é algo que é exclusivo ao psicólogo. Profissional nenhum pode fazer, né? E a gente passou por umas mudanças por aí, umas tentativas que outros profissionais tentando também trazer para si a questão do avaliador. E o nosso Conselho Federal de Psicologia segue firme e falou: não, isso é só o psicólogo, então a gente precisa falar sobre isso. E sobre a ética também do psicólogo avaliador. Então, o tema do nosso seminário, nesse nosso congresso, vai ser avaliação psicológica e as neurodivergências, né? Porque você tem falado muito da criança autista, da criança TDAH, não só da criança, o adulto também, né? Então, de como que isso tem sido feito. Porque existe um mercado aí de farmacêutico que tenta patologizar para vender remédio, né? Então, todo mundo é TDAH, todo mundo é autista, né? Qual que é a importância da psicologia para a gente poder tentar amortecer um pouco desses excessos de patologia, principalmente na infância? Então, essa é a ideia da nossa discussão. E aí a gente vai chamar algumas pessoas para debaterem isso, né? Pessoas que são protagonistas, né,
dessa questão do autismo, da questão do TDAH, e os profissionais da psicologia, 2 professores que vão articular isso lá. Muito bacana, viu, Sandra? Bom, aí o evento, você me perguntou, o evento vai ser às 19h30, né, no dia 27, no auditório do Aprendiz. É aberto ao público, né, mas aí precisa entrar em contato no e-mail da coordenação para fazer inscrição por conta de lugar, né, por conta do espaço físico, para a gente ajustar certinho. Bom, e você que pensa aí cursar psicologia, a Sandra Tecnoaprendiz à disposição, né, para esclarecer suas dúvidas. Se você quiser, pode estar vindo aqui, que ela dá todos os detalhes de como funciona o curso de psicologia aqui no Aprendiz. Sandra, obrigado mais uma vez, estar aqui com a gente, né, para a gente falar um pouco aí da área de psicologia. Como eu te disse no início, se eu fizesse uma terceira faculdade, seria psicologia. Vou te esperar. Então, quem sabe a gente não vai se encontrar lá na sala Sim. de psicologia, porque a Sandra também é professora aqui no curso de psicologia. Sim. Obrigado, muita paz para você. E, obrigada, mais uma vez... Eu que te agradeço pela oportunidade. Eu acho sempre importante a gente falar, né, do nosso curso, da psicologia em si. E sempre que precisarem, vamos trocar uma ideia, e é isso. E muito obrigada. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Educast Aprendiz. Muita paz. Fique com Deus.